Nos estúdios do SCC em Florianópolis, o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, comandante-geral da PM no nosso estado, vem para discutir esse ano de 2024, já programar 2025, porque se tem uma instituição que não para nunca, 24 horas por dia, 7 dias na semana, esta instituição se chama Polícia Militar de Santa Catarina. Onde você está, sempre tem um PM para te proteger. Primeiro, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Uma honra ter você aqui. Estamos entregando bem em 2024, Coronel? Bom dia. Fernando, bom dia em todos que nos assistem aqui no SCC Meio-Dia. Estamos entregando bem em 2024, prestando contas, inclusive, do que fizemos, dos projetos que já foram realizados. Projeção para 2025, batendo as portas na nossa Operação Estação Verão. Queremos fazer a mais segura de todos os anos. Me permita, mandar um abraço para o nosso povo serrano lá de Lages, 258 anos hoje, nossa terra. Parabéns a todos os lajanos, é à disposição. Perfeito. Aí está, nossa querida Lages, de lá também, né? Seu pai é policial lá, né? Foi policial 30 anos, meu pai. Começou a carreira lá, Coronel? Começou a carreira lá como soldado, está com 86 anos também. O senhor também? Também. Coisa boa. Olha, gente, 2023, General Quest coloca Polícia Militar de Santa Catarina a mais bem avaliada do país. 2024 o feito se repete. Ao que se deve isso? Eu digo que primeiro, pelo povo catarinense, né? Nós temos um estado de um povo ordeiro, trabalhador, e quando nos perguntam pelo Brasil também nós respondemos isto, né? Nós somos, Fernando, um extrato da sociedade. São brasileiros que vieram para Santa Catarina e catarinenses que vestem essa farda. Então, se a nossa população é boa, a polícia será boa. E é um trabalho e uma visão sistêmica também adotada, né, pelo governador Jorginho Melo, desde que assumiu o governo, de operações também interagências, ou seja, as forças policiais e de salvamento, elas em sinergia, né, trabalham e produzem esses resultados. Ano após ano, Santa Catarina é o estado mais seguro e nos orgulha estar no comando desta corporação, onde os institutos externos apontam e dizem, né, que as pessoas confiam nessa polícia militar. Como eu disse, é o trabalho de cada policial militar e você retratou muito bem isso, né, de AZ, de Abdom Batista Zorteia, onde bater na porta, onde ligar para o 190, um policial militar lhe atenderá. Perfeito. A Polícia de Santa Catarina ela tem uma característica de um atendimento bem humanizado, mais próximo das pessoas, inclusive nas questões educativas, trânsito, PROERD com relação às drogas. Eu tenho informação de que também agora um cuidado com os adolescentes que acabam presenciando a triste violência doméstica. Esse trabalho de educação, qual o retorno que ele está tendo e como vocês vão avançar, como os senhores vão avançar nisso para 2025? Fernando, a nossa missão é a preservação da ordem pública. E a ordem pública são 3 pilares, tranquilidade pública, salubridade pública e também segurança pública. E você falou do nosso carro-chefe, que são os programas preventivos. E é o PROERD, que é conhecido 26 anos em Santa Catarina, coincidência, né? Começa em Lages do PROERD, é a nossa rede Catarina de proteção à mulher, é a rede de vizinhos, é a rede rural, ou seja, são os programas preventivos que fazem isso, esse contato do policial militar com a sociedade. Nós somos essa polícia ostensiva, né? Que usa a farda, polícia preventiva, uma polícia de resolução de problemas. E você falou de um programa também que nós estamos investindo bastante, que vai atingir essa faixa etária da adolescência, né? E que tem relação com a Rede Catarina de Proteção à Mulher. Às vezes o filho vê uma violência doméstica e nós queremos encerrar esse ciclo e não perpetuar. Então esse novo programa já faz bastante sucesso. Como eu disse, são adolescentes nessa fase, né, de crescimento e quando ele vê um policial, a exemplo do PROERD, né, é uma inspiração. Ou seja, são processo educativo que nós participamos. Perfeito. A gente tem diversos números para destacar aqui, a gente pode acompanhar, inclusive, operações, carnaval, verão, com índices de redução, furtos, a gente está falando de uma redução de 40% em alguns períodos do ano, tem diversos números, mas vamos falar daqui para frente, né? O que será feito, porque a gente já vem destacando com muita frequência aqui as reduções nos casos de roubos, de furtos, até mesmo de homicídio. A gente está falando do estado mais seguro da federação, a gente tem a capital mais segura do Brasil, que é Florianópolis, e tem a cidade mais segura do Brasil, que é Jaraguá do Sul. Vamos falar de investimentos. Concurso. Vem policial novo no ano que vem? Qual é a projeção, o planejamento dos senhores?
Bem, Fernando, nós estamos no dia 20 de dezembro formando uma turma, são 615 policiais militares e nesta inclusão eles já serão empregados na Operação Estação Verão e logo em seguida distribuídos em todo o estado. E numa reunião anterior, com o governador Jorginho Mello há poucos dias, ele autorizou a inclusão de mais 600 policiais militares. Esse processo está em andamento, é o edital que está em vigor, não é uma nova seleção, é bom frisar aqui. E devemos incluí-los em março, ou seja, então em 2 anos estaremos formando um número grande de policiais, aproximadamente 1.200. Nesse ano foram 675 aproximadamente, é isso? Aproximado. Aproximado. Então, como eu disse, teremos um efetivo chegando, é uma grande carência, recomposição do efetivo, que historicamente estava em queda, foi um projeto que apresentamos ao governador e que ele atendeu prontamente. Perfeito. Depois de alguns atentados que a gente sofreu aqui em Santa Catarina, Saudades, Blumenau, a discussão gerou polêmica, trazer o policial da reserva para atuar nas escolas. Em que pé está esse projeto e como é que está a segurança dos nossos estudantes, dos filhos, dos netos de quem está nos assistindo hoje? É o nosso projeto do CETISP Escola, são aqueles policiais que estão na reserva, que são chamados e voltam a atuar. Policiais experientes, então, com 30 ou mais anos de serviço e que trabalham nas escolas. Você procura hoje, conversa com alguns diretores de escolas e eles dizem que a partir do momento que aquele policial começou a trabalhar naquela escola, até o comportamento dos alunos modificou. Professores que se sentem mais seguros, o ambiente está mais seguro, aquele ambiente escolar, que é um ambiente de paz que nós queremos. Esse processo ele avança, com novos policiais que participarão das escalas nesses locais. Perfeito. Mas também, viu, Fernando, nós trouxemos um modelo de fora que chama o protocolo FEL, Fugir, Esconder, Lutar. Já são mais de 70 mil professores, servidores, policiais militares também, que participaram por essa capacitação. Ou seja, é aquela resposta que você dá a um evento crítico, não ser pego de surpresa. Perfeito. Então, qual reação você teria, num caso, com um evento como este? Hoje a gente percebe que também tem muita inteligência na própria Polícia Militar. A gente sabe que toda a linha de investigação ainda fica com a Polícia Civil. Mas dentro da Polícia Militar, muita inteligência, mapeamento de áreas. Como é que vocês têm utilizado, como é que os senhores têm utilizado essa informação, o dado, a inteligência para prevenir ocorrências? Esse seu comentário é importante, O serviço de inteligência não se confunde ou se mistura, com outra atividade que é da Polícia Civil de investigação. E nós temos resultados de excelência nesses casos, de criminosos que vieram para Santa Catarina cometer um crime e que através desse processo de inteligência, em menos de 3 horas estavam presos. Nós tivemos um evento aqui na capital e em menos de 3 horas os criminosos estavam presos lá na Serra. Nós tivemos crimes cometidos aqui em Santa Catarina que o criminoso fugiu para outro estado. Trabalho de inteligência, monitoramento, acompanhamento lá em São Paulo, por exemplo, lá no Paraná, contacta a polícia local e são presos por lá. Então, há um investimento. Ótimo. A PMSC ela é reconhecida nesse sentido, desse trabalho desenvolvido de inteligência e tecnológico também. Tecnologia, como é que os senhores têm utilizado? Hoje a gente vê a tecnologia figurando entre as principais ferramentas em qualquer setor. O estado de Santa Catarina é um dos estados que mais investem em pesquisa, em tecnologia. Como é que a tecnologia tem utilizado, vocês têm utilizado e tem ajudado o trabalho da Polícia Militar no dia a dia, na vida do policial, do praça, do oficial, que está lá na ponta, não aquele que está dentro do quartel, mas aquele que está lá na linha de frente. Como é que a tecnologia tem ajudado os senhores? Você falou agora mesmo sobre a violência doméstica, uma das tecnologias desenvolvidas pela Polícia Militar aqui, que é o botão do pânico, do Rede Catarina de Proteção à Mulher. Hoje o Brasil todo utiliza, ou seja, a gente ajuda o Brasil todo. Nós temos 600 mulheres sob medida protetiva e que têm acesso ao botão do pânico com 0 revitimização. São mais de 140 mil mulheres pelo estado aí que o nosso Rede Catarina protege, com visitas preventivas, com orientações. E outras tecnologias, nós estamos avançando no uso da inteligência artificial, inclusive para identificação, ou tentar fazer uma predição de crimes, ou seja, nesse conceito de polícia preventiva. Nosso PMSC Mobile, que é uma tecnologia embarcada hoje você não vê mais papéis nas mãos dos policiais. Em 2018 recebemos um prêmio em Nova York. Então, tecnologia que surge e que avança que nós temos utilizado. Perfeito. Inclusive, a gente precisa tocar no assunto das câmeras corporais. Perfeito. A gente anunciou, com muita alegria, inclusive, que o nosso estado era o primeiro, o pioneiro a investir. Tem, inclusive, imagens das câmeras aqui. O primeiro estado a investir nessa câmera, que prometeu, quando da sua instalação, trazer mais segurança ao policial, mitigar impactos mais agressivos. Só que
em setembro do ano passado, a gente parou de ver os policiais nas ruas com as body cams. O porquê? Então, Fernando, são alguns pontos que é importante esclarecer aqui. Lá na origem do projeto estabelecia-se alguns objetivos. Um deles era que o nível de agressividade do criminoso reduziria contra o policial. Isso não foi comprovado. Em contrapartida, o uso da força do policial também reduziria, os confrontos prosseguem. É importante deixar claro aqui que não há relação nenhuma com o contrato, com a empresa fornecedora, com manutenção. Na verdade, é bom reconhecer até um erro da corporação. Quando esse projeto foi feito, não houve a previsão de custeio e de manutenção futura. Então, revisando tudo isso, nós não encerramos o projeto, essa expressão. Ele está em descontinuidade, nossas equipes continuam estudando, né, para ver o que disponibilizar, né, para o policial e para o cidadão, mas também é uma questão de prioridades. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós queremos investir em dispositivos chamados não letais. Se eu me usar de exemplo aqui, você vai ver que eu tenho uma arma de fogo aqui na cintura, um torniquete que eu mesmo comprei. Mas nós queremos ter na cintura aqui dispositivos que salvem vidas. Então, por exemplo, um gás-pimenta, um dispositivo eletrônico de controle, um bastão retrátil, para não usar aquele cacetete enorme que nós usávamos. Então, são dispositivos que podem salvar vidas. E ninguém abandonou o projeto das câmeras, né? As câmeras poderão ser usadas assim Perfeito. que acabar esse estudo. Mas a ideia é retomar, então, com o serviço das câmeras em Santa Catarina, porque as câmeras, elas são do governo, né? Elas são do governo do estado, foram compradas e agora o trabalho de manutenção. A ideia é retornar, o senhor colocou muito bem, né? Uma análise, questão de prioridade, enfim, e que, na visão do senhor, até outros equipamentos estariam acima na lista de prioridade. Mas o estado hoje tem esses equipamentos? Já que as câmeras não estão funcionando, esses outros equipamentos, eles estão sendo comprados, estão sendo adquiridos? Fernando, o nosso PMSC Mobile, como eu falei, ele permite, né, que sejam filmadas ocorrências. E dando um exemplo, né, ocorrência de trânsito, a gente não faz mais medidas, são fotografias feitas pela própria câmera disponível Perfeito. No tablet ou no smartphone. Então o policial tem esse recurso. A operação também está sendo revista. Em que momento essa câmera vai ser ligada ou não? Para dar robustez às provas, em defesa do próprio policial de uma falsa acusação. Ótimo. Então, é um estudo permanente, né? Ele começa lá em 2022 e nós prosseguimos sempre buscando. A busca sempre, Fernando, é o seguinte, é o que tem de melhor para oferecer à sociedade catarinense. Como é que os senhores estão respondendo, inclusive, a cobrança do Ministério Público para o retorno, né? Indicando que seria de interesse público o retorno, como diz aqui o promotor de justiça do Ministério Público, Jadel da Silva Júnior, que fala, né, que o objetivo justamente é o retorno, o objetivo do inquérito civil, que foi aberto pelo MP, é implementar medidas visando a orientação ao uso das câmeras corporais pela Polícia Militar. E aí ele diz o seguinte, o uso das câmeras corporais pela Polícia Militar representa o fortalecimento da prova produzida, a diminuição de índices criminais, o combate à violência e o controle do uso da força policial, a redução de reclamações em face à atuação policial e também se constitui em instrumento para o acompanhamento e fiscalização pelo comando da qualidade do serviço prestado. E por último, necessário submeter os policiais a treinamentos de captação específicos para o uso das câmeras durante as ações de abordagens policiais. Foram inclusive oficiados, ou seja, colocados no processo referido inquérito civil, Comando-Geral da Polícia Militar. Como é que os senhores estão respondendo a este questionamento do Ministério Público? O senhor colocou agora que talvez, na visão da Polícia Militar, a eficiência não esteja compatível com a visão do Ministério Público. Essa é a sua decisão, a sua comunicação oficial ao MP com relação a esse processo, comandante? Fernando, nós recebemos essa documentação, né, do promotor Jadel, estamos em contato permanente com o Ministério Público, há uma relação muito boa, né? Fizemos reuniões com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a OAB, né, esclarecendo pontos, né, discutíveis e polêmicos. Estamos respondendo cada item ali que foi lido agora, né, ao promotor Jadel. Estamos, como eu disse, mantendo estudos relacionados, né, ao equipamento e qual seria a melhor solução. E toda uma equipe trabalhando, né, neste contexto. Uma percepção e um sentimento, aliás, né, um sentimento assim, bem particular dos policiais militares, e é importante tornar isso público, né?
Por que essa cobrança tão intensa da Polícia Militar? Olha só, nós acabamos de receber agora da Controladoria Geral do Estado um prêmio, selo de ouro de corregedoria. Nós temos a melhor corregedoria dentro de Santa Catarina, ou seja, somos rigorosos e o nosso controle interno é muito rigoroso. Como eu disse, nós somos um extrato da sociedade. Não há uma corrupção sistêmica em Santa Catarina. Na nossa Polícia Militar também, os casos também não existem, né? E uma questão também, né? Por que só a Polícia Militar? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Científica, a Polícia Penal, a Polícia Civil, o Guarda Municipal usarão câmeras? Eu acredito que essa expectativa é diante do anúncio. Os órgãos oficiais, o governo do Estado, trouxeram a público, trouxeram a visão da sociedade que nós, dinheiro é nosso, estávamos fazendo um grande investimento e a gente, diante de tanta tecnologia utilizada, com certeza confiou muito que o trabalho seria melhor. E acredito que na visão de muitos catarinenses, essa é a percepção, né? Ter um instrumento tecnológico que favoreça a vida de quem está lá nos defendendo. Em primeiro lugar, porque aqui a discussão é favorecer sempre a vida do policial, eu acho que essa apresentação é que foi a criação de uma expectativa, de um produto, de uma ferramenta de trabalho que os catarinenses acolheram muito bem e comemoraram pela colocação de ser o primeiro estado, né? E aí, diferente do que a gente vê em outros estados, porque essa não é a condição de Santa Catarina, onde muitas investigações, abordagens, não é o nosso caso, né? A priori alguns casos específicos, mas nós temos uma polícia impecável, e aí a comunidade cobra. Agora, com relação, ainda para fechar esse assunto, declarações da própria Polícia Militar de que a qualidade, faltava manutenção, com relação a isso não tem ponto, é isso, comandante? Não, como eu disse, né, não tem esse apontamento. Eu disse, houve uma falha, inclusive nossa, né, de prever a manutenção e o custeio futuro. Não há problema de contrato com a empresa, com o fornecedor, as tecnologias elas evoluem, como um telefone celular, né, as versões vão sempre crescendo. E como eu disse, correções que vêm sendo feitas a respeito. Como eu disse, colocar uma câmera hoje no peito de um policial militar sem que ele tenha, e é uma doutrina internacional de uso da força, outros recursos não letais, fazer o policial usar a arma de fogo sendo filmado. O que nós queremos, Fernando? Vamos dar um exemplo que aconteceu há poucos dias. Num socorro de uma pessoa com visível surto, os policiais foram atacados por essa pessoa com 2 facas. Qual recurso tinha o policial? Uma arma de fogo. É verdade. Se ele tivesse um espargidor de gás, se ele tivesse um dispositivo eletrônico de controle, que é comumente chamado aquela arma de choque, talvez não precisasse usar arma de fogo. Talvez aquela pessoa tivesse sobrevivido. Sabe, eu estou na televisão já faz algum tempo, no jornalismo, quase 18 anos, e eu comecei a carreira cobrindo casos policiais. Então, durante muito tempo, a polícia me levava, né, dentro da viatura. Uma vez a gente chegou numa cidade do sul lá, comandante, era só para fazer uma abordagem tradicional, mas com um aparato gigantesco, aquilo se transformou numa ação midiática. Então, eu acompanho o trabalho muito de vocês e há bastante tempo. E sabe que uma característica que eu tenho como profissional da comunicação hoje é sempre dar o crédito e sempre atenção à Polícia Militar, porque nós temos que valorizar a polícia que a gente tem. Nós, como moradores aqui de Santa Catarina, né, catarinense, a gente tem que valorizar aqueles que valorizam a nossa vida, que estão lá todos os dias, colocando o peito diante da criminalidade para salvar a gente, para cuidar da gente, para garantir a nossa segurança. E, inclusive, em alguns episódios, aconteceu um caso assim, aconteceu um caso lá, sempre o cuidado de a gente entender o que a polícia está fazendo, a explicação que vem por parte da polícia, porque eu acho que se a gente colocar a polícia em descrédito ou ficar questionando ações que os senhores são treinados para fazer, a gente acaba perdendo muito na questão de segurança do coletivo. Por isso, comandante, por todas essas ações, a compra das armas 9mm, as 200 viaturas, agora é viatura, eu sou do tempo da Ipanema, você lembra não? Quando tinha Ipanema, comandante? Já tivemos Ipanema, Fiat 147, já tivemos Fusca. Eu sou do tempo da Ipanema. Sabe que eu já andei muito carro de polícia, mas porque não era bandido nunca era questão de educativas. Nós temos hoje Trailblazer blindadas, né? Blazer blindada. Com conceito de blindagem de escudo, ou seja, para proteger o policial. É isso aí. Você falou há pouco de qualificação. Nós temos um programa de educação continuada, onde o policial passa por treinamento periódico, a gente chama de revitalização. Então, ele está lá no batalhão, lá em Lages agora, né? Está treinando tiro, abordagem. Sempre a busca é essa, do melhor para a população. Esse respeito que a população, que a imprensa tem conosco, nós buscamos no dia a dia devolver. É um prazer sempre mostrar as ações do senhor aqui.
Foi Muito obrigado. especial, 190 anos da PM, como é que vai ser a comemoração em 2025? Estou sabendo que vai ser evento pelo estado inteiro. Então, Fernando, é um ano especial, o 2025, 190 anos da corporação, e é um número místico também para a corporação, 190 as pessoas ligam, né, para pedir socorro. Nós estamos nas festas e nos eventos ruins também, estamos socorrendo as pessoas nas enchentes, até no Rio Grande do Sul, há pouco. Então, queremos convidar toda a população catarinense que comemorem conosco 190 anos da corporação. A gente tem mostrado aqui, para fechar, irmão, no último minuto, a gente tem mostrado muitos casos aqui de violência doméstica. Às vezes o sujeito é embriagado, chega em casa, o final dessa história pode ser um feminicídio. A gente muitas vezes acaba colocando uma lupa nos casos de feminicídio, que é gravíssimo, não tem discussão. Mas muitas vezes uma violência doméstica, uma agressão dentro de casa muda o rumo de uma família, muda o rumo de uma criança. E às vezes, muitas vezes, a polícia militar é quem dá esse suporte lá no começo. E hoje, para encerrar, eu queria muito também agradecer a Polícia Militar. Muito obrigado. Bom trabalho, sucesso para os senhores. Para vocês também, sucesso, muito obrigado. Cuide dos nossos